quanto vai receber, não é verdade? É que com a redução ou suspensão de contratos de trabalho, o valor final do 10º e também das férias podem ser afetados. Nossa equipe de reportagem conversou com um especialista que explica detalhadamente quais são os impactos da medida no bolso do trabalhador. Acompanhe na reportagem. Elinson é fiscal de ônibus em uma empresa da região metropolitana do Recife. Com a chegada da pandemia, ele teve o contrato de trabalho suspenso e desde então não voltou a trabalhar. Desde o mês de abril que eu estou sem trabalhar, estou praticamente sem salário porque eu estou no momento em casa. A situação de Elinson é a mesma de vários brasileiros que tiveram contratos suspensos ou reduzidos por causa da pandemia. O acordo é instituído pela Lei 14.020 de 2020. Ela propõe um acordo individual a cada funcionário, diminuindo a jornada em 25%, 50% ou 70%. E a suspensão do contrato de trabalho é quando a empresa suspende esse contrato de trabalho do funcionário e aí quem paga o valor seria o governo federal. Os acordos feitos entre os patrões e empregados trouxeram algumas dúvidas em relação aos direitos trabalhistas, como INSS, férias e 13º salário. A suspensão de jornada e de salário seria pago o 13º salário de forma, a primeira corrente seria de forma integral e a segunda corrente seria a média. O que a maioria dos juristas concorda é que seja pago na redução do salário e da jornada, pago o 13º salário integral. Na suspensão do contrato de trabalho, o empregador pagaria apenas aqueles meses que efetivamente foram trabalhados, ou seja, se o trabalhador trabalhou 6 meses, o empregador pagaria 6/12 para aquele empregado. No caso de Elinson, a suspensão trouxe algumas dúvidas em relação também ao recebimento do valor correspondente aos meses suspensos. Como é que vai ficar os pagamentos dos meses que justamente estão aí praticamente congelados? Segundo, é a questão também justamente do 13º, como ele vai ser pago, das férias, que tem férias vencidas, e a questão das demissões futuramente que poderão ocorrer agora no mês de dezembro. As horas que estão congeladas, ele vai receber sim. As horas extras que foram pagas, que foram feitas, inclusive já eram para ter sido pagas. Quanto ao 13º e as férias, também ele vai receber o 13º de forma integral e as férias também. Se ele já está há 6 meses com o contrato de trabalho suspenso, ele tem de garantia do emprego 6 meses. Então, a empresa não pode demitir ele e, se demitir, ela teria que pagar esse tempo aí para ele como indenização. Perdas e perdas, muitas dúvidas, né, por causa dessa história da pandemia, mas está aí, você acompanhou pelo menos algumas explicações e é evidente que isso acaba ficando na cabeça da pessoa. Poxa, ainda vou ter perdas, vai ter algum tipo de impacto aí, mas pelo menos vai receber alguma coisa, dependendo da situação de cada um, certo? Agora, atenção, hein? Eu já disse e vou repetir para você que está chegando